Boa tarde a todos, mais uma vez. Fico muito feliz de estar nesse dia aqui com vocês na NutriLearn para a gente conversar um pouco sobre a fitoterapia e falar muito sobre a questão de o que é melhor, ter uma pós-graduação, fazer o título de especialista. A gente está com uma prova que vai ser realizada, né, agora ainda esse ano, as inscrições ainda estão podendo ser feitas, e aí é muito interessante que a gente saiba a diferença do que é pós, do que é o título, para que cada coisa serve, se vale a pena eu ter os dois, se vale a pena eu ter um só, até para não gastar dinheiro à toa, escolher algo pensando num tipo de conhecimento que às vezes não vai vir. Então, hoje é o dia para a gente tirar todas essas dúvidas e entender melhor como que funciona a fitoterapia para a área de nutrição. Eu gosto muito de utilizar frases que eu acho que fazem a gente entender melhor o conceito de muitas coisas. E aí esse provérbio ele é muito interessante porque ele tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui, é a fitoterapia. Ele fala sobre uma questão da gente estar aberto a aprender novos conhecimentos. Então, esvazie sua xícara primeiro e só então você poderá provar meu chá. Afinal de contas, a utilidade da xícara está em poder esvaziar-se. Abra sua mente para receber novas ideias. Se eu já venho com um pensamento de que eu sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, a minha xícara já está cheia. Se a minha xícara já está cheia, eu não consigo receber nada novo nela. Então, eu não consigo receber nenhum conhecimento. Eu perco oportunidades de aprender. Então, quanto mais a gente tiver oportunidades de aumentar o nosso conhecimento, isso só servirá para melhorar a nossa prática, para auxiliar a forma como a gente trabalha e para melhorar o nosso atendimento. E é nisso que a gente tem que pensar na hora de se decidir o que eu quero através da fitoterapia. Então, a fitoterapia, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos hoje, depois a gente vai falar um pouco sobre a RDC 680, e a gente vai falar também sobre a pós-graduação, o título de especialista, e no final vocês vão entender o que significa cada uma dessas coisas e saber fazer uma escolha consciente e não aquilo que estão tentando vender para vocês como se fosse o melhor. Então, vamos entender primeiro o que é fitoterapia e vamos trabalhar um pouco em cima disso. A fitoterapia, ela é um ramo no cuidado da saúde que trabalha com plantas medicinais em diferentes tipos de preparações. A gente pode trabalhar na forma de chá, pode trabalhar na forma de tintura, pode trabalhar na forma de utilização de pó, posso trabalhar com manipular ela em produtos através, no nosso caso, de cápsulas para utilização via oral. Em outras áreas, podem ser trabalhadas em produtos tópicos, como pomadas, shampoos, cremes. Então, ela é um ramo da área de saúde, onde a gente trabalha utilizando os ativos que estão contidos nas plantas. A gente vai trabalhar com plantas em várias formulações, onde a gente vai aproveitar todos os constituintes dessas plantas. E aí entra as plantas medicinais in natura, propriamente dita, que a gente pode estar comendo essa planta, a gente pode colocar essa planta para fazer uma bebida, em drogas vegetais, derivados vegetais, e a única coisa que não é fitoterapia é a substância ativa isolada ou altamente purificada. Por exemplo, eu tenho o guaraná. Guaraná é uma planta, Paulínia cupana. Essa planta, eu tenho ali diversas substâncias que estão como constituintes dessa planta que eu consigo ter benefícios. O marcador importante dessa planta é a cafeína. Quando eu utilizo o guaraná como uma bebida energética, eu estou utilizando fitoterapia. Quando eu utilizo cafeína, a cafeína é uma substância ativa isolada. Eu estou retirando ela da planta. Eu estou usando só ela. Então, nesse momento, não é fitoterapia. Porque a fitoterapia é eu trabalhar com o conjunto de substâncias que estão dentro dessa planta e a sinergia que essas substâncias fazem. Não só com essa planta, como inclusive com o nosso organismo. Então, quando eu falar sobre fitoterapia, eu estou falando de utilizar
uma planta que tem determinados ativos, mas eu não estou isolando esses ativos. Eu estou dando preferência para alguns que vão aparecer com maior intensidade, mas não estou excluindo os outros que fazem parte. E a fitoterapia, ela é algo que tem crescido muito, tem aparecido muito no nosso dia a dia, mas ela não é algo novo. Tá? A gente tem um uso tradicional de plantas, de espécies vegetais no nosso dia a dia. É muito comum você conhecer alguém que vai te indicar um tipo de chá que serve para melhorar, às vezes, uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Antigamente era muito comum a gente ver a prática disso, né? Nossas avós, bisavós faziam muito uso das plantinhas que tinham no quintal. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre gostou muito de planta. Então, ela sempre teve no jardim dela vários tipos de plantas onde a gente acabava utilizando para fazer um tratamento. Estava com um pouco de dor de cabeça, então vou utilizar, tem erva cidreira no quintal, pega e faz um chazinho. Tá gripado? Tem um chazinho de capim-limão que vai ajudar a você se sentir melhor. Tá se sentindo mal do estômago? Tinha folha de boldo. Era fígado, não estava bem, então o boldo serve. Casca de cebola. Então, é uma prática muito comum de diversas famílias a utilização de plantas para tratar algum problema de saúde, para aliviar algum sintoma. E isso tem relatos, sabe, muito antigos. Então, não é algo novo. As civilizações primitivas, elas já utilizavam isso e através de um conhecimento empírico. O que é isso? É aquele conhecimento da utilização do dia a dia. Você não sabe o que tem naquela planta, mas você sabe que usando aquela planta, você melhora desse problema de saúde. E isso foi se perpetuando. Então, foram passando de gerações para gerações. As pessoas sabem para que serve determinada planta. Se eu falar a camomila é bom para a pessoa relaxar. A boldo é quando a pessoa está sentindo alguma dor na barriga. O que dali faz você melhorar? Não tem ideia, mas eu sei que funciona. Então, isso é o conhecimento empírico, que mostrava que essa planta consegue curar. Da mesma maneira também que algumas plantas, se falava o quê? Não pode comer dessa planta. Se comer, ela faz mal. Por quê? Porque um animalzinho que comeu dessa planta acabou morrendo. Uma criança passou mal e foi parar no hospital. Então, eu sei que naquela planta tem um veneno. Eu sei que tem algo tóxico. E essa planta não deve ser utilizada para tratamento. Então, esse conhecimento, ele é passado de geração em geração. Mas a fitoterapia, ela cada vez tem ganhado mais espaço e mais estudos, tá? Muita gente considera a fitoterapia como algo colocado assim, é algo mais subjetivo. A pessoa acha que vai melhorar e toma aquilo e melhora. Então, é a cabeça dela que faz melhorar. Está longe disso. A fitoterapia é amplamente pesquisada, reconhecida como um campo da área de saúde e, inclusive, se tem mostrado cada vez mais uma necessidade, uma procura de se entender os ativos que existem nessas plantas. Então, eu trouxe para vocês aqui esse artigo que ele fala exatamente disso. Tá? É um artigo de 2017 que fez uma avaliação de várias pesquisas em relação a plantas medicinais e produtos dessas plantas ligados à fitoterapia. O que mostrou? Que as pesquisas na tradição, nos compostos e composição, acabam levando o quê? E revelaram novas oportunidades no campo de cuidado, no campo de medicamento. E o medicamento fitoterápico ele é uma mistura de multicomponentes, que para eu conseguir ter esse tipo de produto, ele passa por uma exigência grande de alta qualidade. Então, o medicamento fitoterápico, quando ele entra no mercado, ele não é um produto de achismo, é um produto que tem muita ciência, muito embasamento técnico, muita pesquisa, muita observação das reações daqueles compostos daquela planta no nosso organismo. Não é algo tirado sem uma base,
Muito pelo contrário, ele tem uma base extremamente sólida, uma base de avaliar com muito rigor para se identificar exatamente qual é o marcador daquela planta que faz aquela condição clínica ficar melhor ou pior. Então, a gente vai estar falando muito sobre a utilização da fitoterapia na nossa prática clínica. Quem se interessa por fitoterapia e não sabe por onde caminhar, pode estar acompanhando a gente no nosso curso de extensão. A NutriLearning tem um curso de extensão que ele é voltado para todos os nutricionistas. Lu, mas eu não tenho pós, eu não tenho título, eu vou poder prescrever? A gente vai chegar lá. O que eu já posso te dizer é que, se você é nutricionista, você pode utilizar a fitoterapia no teu atendimento. E um curso de extensão te ajuda a você entender bem detalhadamente o que é uma droga vegetal, o que é um produto fitoterápico, quais são as formas que você pode trabalhar. Por quê? Porque um chá, ele é um produto fitoterápico. Um chá medicinal, ele também pode ser um alimento. E, por conta disso, o nosso conselho permite que qualquer nutricionista possa trabalhar com chá. Hoje tem crescido muito a utilização de formas mais naturais no cuidado. As pessoas têm tentado se afastar um pouco da utilização do excesso de medicamentos e têm procurado muito as práticas integrativas, que são uma forma de cuidar da saúde, onde eu ofereço um bem-estar à pessoa. E esse curso de extensão, ele te traz a oportunidade de você trabalhar com isso em diversas situações: obesidade, diabetes, hipertensão. Então, isso abre um leque de oportunidades que muita gente nem sabia que tinha. Porque vamos pensar, na nossa graduação, a gente não vê fitoterapia, são pouquíssimos cursos. Eu mesma só conheço um curso de graduação em nutrição que bota a disciplina de fitoterapia. Mesmo assim, vai ser uma disciplina que você vai ver. Falta muito da gente se apropriar desse conhecimento. E aí o curso de extensão, ele serve para te explicar de forma mais detalhada o que é fitoterapia, para que ela serve, como é que eu posso usar isso no consultório? Posso passar para qualquer pessoa? Gestante pode utilizar, criança pode utilizar. Então, no curso de extensão, a gente trabalha muito isso, para vocês entenderem o que pode ser feito dentro do consultório para você que acabou de se formar, para você que já é formado e que quer colocar isso no teu dia a dia. Tem crescido a procura por fitoterápicos, tem crescido a procura por aromaterapia, que é uma outra forma de eu utilizar as plantas, onde eu utilizo os óleos essenciais. E tudo isso é buscando o quê? Buscando uma sensação da pessoa se sentir mais próxima da natureza, com um bem-estar, com segurança maior. Mas, para que essa segurança aconteça, eu preciso ter um certo conhecimento. A fitoterapia, por muito tempo, ela foi encarada como uma situação de que, se eu estou usando uma planta, então eu posso usar ela sem risco nenhum, porque planta é igual comida e não faz mal. E não é bem assim. Todas as plantas, elas possuem ativos, e esses ativos, para determinados grupos, eles podem ser sim tóxicos. Um exemplo é alguns chás que não podem ser utilizados por gestantes. Então, eu não posso passar um chá de erva cidreira para gestante, eu não posso passar um chá de erva doce, eu não posso passar um chá de hibisco, que está super na moda, todo mundo tem usado, bebidas à base de hibisco. E todas essas plantas, elas oferecem algum tipo de risco. Elas podem estimular sangramento, elas podem estimular a contração do útero, e isso é muito perigoso. Então, a planta, ela não é bem assim. Tem plantas que têm efeito colateral, tem efeito adverso, dependendo da quantidade, eu não posso sair utilizando para qualquer pessoa. Uma criança usa uma dose, um adulto usa outra.
tudo isso a gente acaba vendo num curso de extensão. Então, é para isso que o curso de extensão serve, para ele te dar esse pontapé no caminho da fitoterapia, para você entender como é que você vai trabalhar. É um dia inteiro onde você tem ali horas de aula para que você possa caminhar com mais segurança na hora de fazer esse tipo de prescrição. Por que a gente procura fazer isso? Porque, como eu disse, as pessoas têm procurado e se interessado mais pela fitoterapia. Tem uma busca, né, que, por conta dessa tradição, desse conhecimento passado por geração, a gente está acostumado a buscar na natureza coisas para o nosso tratamento. E esse uso popular, ele foi validado a partir não só de pensar nesse conhecimento empírico, na tradição, mas também nas pesquisas realizadas. As pesquisas começaram a trabalhar em cima do que as pessoas relatavam. Então, quando alguém tomava aquele chazinho e melhorava de uma dor de estômago, os pesquisadores começaram a pensar: vamos avaliar aquela planta que todo mundo utiliza para tentar descobrir o que tem ali naquela planta, qual é o composto que está me auxiliando, o que tem ali que está fazendo com que eu melhore. Isso foi dando o quê? Foi dando espaço para que as pessoas pesquisassem cada vez mais. Quando descobria aquele componente, será que tem outro? E a mistura desses 2 componentes que tem na planta, desses 3, desses 4? Então, um acaba potencializando o efeito do outro. Eu consigo isolar essa substância? Foi a partir desse conhecimento que foram surgindo vários tipos de medicamentos. E a forma mais comum que a gente tem, mais simples, né, e com maior acesso à população, é a utilização de chás. A fitoterapia, se a gente for pensar, ela está muito ligada à nutrição, porque a gente está falando de plantas que entram, inclusive, na nossa alimentação. Então, eu estou falando muito de alimento. Eu estou falando de algo que eu coloco para dentro do meu organismo e que possui não só a função de nutrir, como também de me trazer algum outro tipo de benefício. Está muito ligado a uma alimentação funcional, por exemplo. Então, ela tanto pode ter uma finalidade terapêutica, como ela pode ter uma função nutricional. Um grande exemplo que a gente tem disso é, por exemplo, eu tenho da planta, eu tenho o limão. O limão eu consigo ter da fruta ali o consumo do seu suco, de comer a fruta, onde ela vai ser rica em várias vitaminas, fibras, mas as folhas dessa planta, né, as folhas podem ser utilizadas para um chá. A casca pode ser utilizada. A laranja também é muito utilizada como um alimento e também como um fitoterápico. A gente tem produtos patenteados à base da laranja, que possui uma substância que auxilia muito no controle de gordura corporal. O alho é um outro exemplo disso. O alho é utilizado como tempero, faz parte dali do nosso dia a dia na cozinha, mas ele tem substâncias antimicrobianas, antifúngicas, e a gente trabalha muito com óleo de alho, com extrato seco de alho, onde eu estou trabalhando ali ele como um fitoterápico. Então, eu tanto posso ter esse alimento com a finalidade nutricional, como ele também pode ter uma finalidade de fazer o tratamento, uma finalidade terapêutica. E todo ano vai surgindo mais estudos em relação às plantas. O mesmo produto que a gente conhece como o alho, como a laranja, como o limão, daqui a pouco sai um novo artigo onde se descobre que o conjunto de substâncias ativas que estão presentes nessa planta consegue trazer algum outro benefício que ainda não se tinha notícia. E a gente possui, sabe, uma flora muito grande, uma diversidade em plantas muito grande. Então, se preparem para cada vez mais isso estar dentro do dia a dia de vocês, no atendimento. Cada vez mais vocês vão perceber
a entrada desse tipo de cuidado, a procura de farmácias mostrando os novos produtos, os novos ativos, os novos fitoterápicos, e isso vai fazer uma parte muito próxima do teu dia a dia de trabalho. Quando a gente fala em fitoterapia, existe uma RDC, que é a RDC 680, que veio estabelecer como que deve ser tratada a fitoterapia dentro da área de nutrição. Então, como que o nutricionista pode trabalhar com fitoterapia? E ela tem alguns conceitos, como o que é uma planta medicinal, o que é uma droga vegetal. É importante que a gente saiba diferenciar isso. A planta medicinal, ela é aquela plantinha, a espécie vegetal, que a gente cultivou ou não, eu comprei essa plantinha, já comprei as suas folhas, já comprei suas flores, tá? E eu vou utilizar ela com a intenção de fazer um tratamento. Se eu pego essa planta para comer, ela é um alimento. Se eu pego essa planta para tratar alguém, eu estou fazendo fitoterapia. E aí, essa não é uma planta alimento. Ela tem uma característica de planta medicinal, porque ela vai tratar alguém com algum problema de saúde. A droga vegetal, ela já é a planta medicinal ou a parte da planta que tem ali uma substância que vai ser responsável por essa ação de tratamento. Então, eu tenho o alho, né? Alho sativa. E aí, o alho, ele é uma planta medicinal. Por quê? Porque eu tenho ali a licina, que é uma substância que vai melhorar a minha imunidade, que é uma substância que consegue promover uma maior defesa do meu organismo contra patógenos. Então, eu conheço a substância responsável por essa ação. E eu consigo ter uma grande concentração dessa substância após passar por um processo de coleta dessa planta ou até a colheita dela, a estabilização dela, tá? E, quando necessário, a secagem dessa planta, quando eu não posso usar ela fresca, tá? Essa planta, ela ainda não foi, eu não retirei essa substância ativa. Eu tratei essa planta, mantendo dentro dela a substância ativa. E essa planta pode estar íntegra, quer dizer, completamente inteira. Ela pode estar rasurada, quando a gente rasga as folhinhas, por exemplo, pica. Triturada, quando eu quebro em vários pedacinhos, ou pulverizada, quando eu transformo em pó. Tudo isso é droga vegetal. Então, tem uma diferença da planta medicinal para a droga vegetal. A planta medicinal é aquela planta in natura que eu vou pegar. A droga vegetal, ela passa por um processo. E quando eu faço isso, eu estou querendo trabalhar com o quê? Eu estou querendo trabalhar com os princípios ativos que existem dentro dessa planta, que a gente chama de fitocomplexo. Tá? Por que fitocomplexo? Fito, né, de planta, e um complexo, porque é um conjunto de substâncias ativas que agem em sinergia. Então, quando eu trabalho com a planta, ela tem os princípios ativos dela, que muitas das vezes não vai ser um único princípio ativo, eu vou ter várias camadas ali de substâncias diferentes que acabam auxiliando para um tratamento. Então, a planta, ela, por ter essa característica de ter várias substâncias em conjunto, e essas substâncias agirem entre elas, mas dependem muito também do solo, do local que ela foi plantada, da época, dos cuidados que tiveram na colheita e da reação que ela vai fazer com o meu organismo. Ela não é o primeiro tratamento, ela é o coadjuvante num tratamento. Então, eu crio benefícios, por exemplo, mudando a dieta de um paciente, fazendo o paciente se alimentar melhor, e coloco ela para potencializar aquele cuidado. Então, vamos pensar em alguns cuidados. Paciente diabético, por exemplo, eu posso estar trabalhando com a canela, eu posso estar trabalhando com o melão de São Caetano, que são plantas que têm o poder de baixar a glicose no sangue, de melhorar a sensibilidade da insulina.
eu não vou chegar para o meu paciente e falar: olha, come tudo que você quiser agora, porque eu estou te dando esse fitoterápico, porque eu estou te dando o suco do melão de São Caetano, ou eu estou dando um chá de canela, ou eu estou manipulando em cápsula o ativo. Eu vou fazer o quê? Vou montar a sua dieta para a gente ter um controle em cima do carboidrato e eu vou complementar com a fitoterapia. Para determinadas pessoas, isso vai ser tão importante que no início de um problema, numa pré-diabetes, isso pode ajudar a ser o controle que a pessoa precisava para que ela não vá ter a necessidade de usar uma medicação. Para uma pessoa que já está com diagnóstico de diabetes, está utilizando uma medicação, como a metformina, por exemplo, que é para melhorar a capacidade da insulina de captar essa glicose, o fitoterápico ele pode ajudar para que essa dose do remédio seja reduzida. Para que o paciente que tome de manhã e tome à noite, tome só de manhã, o paciente que tome uma dose, essa dose possa ser diminuída pelo médico. Então, ela sempre vai ser um coadjuvante no tratamento, tá? Pode ajudar a reduzir fatores de risco. Como eu falei, a pessoa está com uma resistência insulínica, caminhando para um diabetes. Eu posso conseguir reduzir isso. E reduzo os fatores de risco, fazendo com que essa glicose não fique sobrando na corrente sanguínea e a pessoa não desenvolva a diabetes, não venha a se tornar um dependente de medicamento com uma doença crônica que não vai ter cura. Tá? Melhora a qualidade de vida e o autocuidado, porque o paciente percebe que ele está fazendo o tratamento dele. Quando a gente trabalha com chá, o chá dá essa condição da pessoa, ela escolhe o momento dela fazer, ela utiliza aquela bebida. Hoje se fala muito da utilização do chá também como uma terapia de relaxamento. Então, a pessoa está fazendo o tratamento, mas ela pode tirar aquele horáriozinho do final do dia que ela toma aquele chazinho morno que ajuda ela a relaxar. Ele tem ali o benefício daquele ritual de utilizar a bebida, um chazinho de camomila antes de dormir, que ajuda a diminuir o nível de ansiedade e a pessoa se sente um pouco mais tranquila. Né? Então, eu tenho ali uma questão também ligada a esse autocuidado. E melhoro muito a qualidade de vida da pessoa, diminuindo o número de medicamentos, diminuindo gastos financeiros, porque o fitoterápico ele é um produto barato, tá? E posso ainda dar ele para prevenir doenças. Aquela pessoa que já tem um marcador, a pessoa que tem ali os parentes já na família mostrando que trazem aquele problema de saúde, que aquilo ali é um risco para aquela pessoa, vem de uma família de diabéticos, uma família de hipertensos, uma família de obesos, eu posso já estar trabalhando com essa utilização da fitoterapia para prevenir, para evitar que essa condição clínica se manifeste naquele meu paciente. Então, ela é uma terapia que a gente utiliza ela com muitos pontos de cuidado. Eu uso para tratar, eu uso para prevenir, eu uso para melhorar qualidade de vida, eu uso para potencializar o efeito do medicamento. Então, cada paciente, a gente vai ter um caminho diferente, às vezes, com a mesma planta. E é importante que a gente estude sobre a fitoterapia antes de eu fazer a utilização dela. Por quê? Porque cada planta pode ter substâncias diferentes, substâncias que agem entre si. Então, eu tenho plantas que vão ser... ali vão possuir alcaloides, plantas que são mucilagens, flavonoides, taninos, terpenos, tudo isso são compostos que estão dentro da planta. Quando eu vejo um alcaloide, eu já sei que o alcaloide ele costuma atuar no sistema nervoso central. Por exemplo, valeriana é uma planta que ela tem um alcaloide muito forte, muito intenso. E esses alcaloides, eu preciso ver qual é o tipo, porque alguns causam até dependência. Então, não podem ser utilizados por qualquer pessoa, nem podem ser prescritos por qualquer profissional, que é o caso da valeriana.
Então, a gente vai olhar as características da planta. Se é uma planta que ela é rica em mucilagem, ela pode ter uma ação cicatrizante, anti-inflamatória, pode ser laxativa, expectorante, antiespasmódico. Qual é o tipo que ela tem e o que age? Eu não posso pegar, eu preciso entender qual é o composto que está ali para saber o que ele vai fazer no organismo daquela pessoa. Os flavonoides estão super em alta. A gente utiliza muito para vários tratamentos. Os flavonoides têm uma característica marcante de ser anti-inflamatório. É por isso que a gente vê, por exemplo, resveratrol, né, sendo indicado para tratamento de endometriose, porque ele é um anti-inflamatório interessante. E ele também melhora muito condições cardíacas, porque é um dilatador de coronária. Então, ajuda nesse fluxo do sangue. Também pode ter característica antimicrobiana, de diminuir edema. Então, a gente quando eu começo a entender o que é cada composto, vai fazendo sentido para mim a utilização daquela planta para aquele problema de saúde. Os taninos que deixam aquele gosto amargo, sabe? Eles são antissépticos, antimicrobiano, antifúngico. Os terpenos, que também têm essa ação de analgesia, então funcionam como analgésico para dores, anestésico, para controlar quadros de alergia, então são levemente sedativos. Eu começo a entender o porquê de eu estar utilizando aquela planta. Por que se pesquisou aquela planta para determinado problema de saúde? Se pesquisou porque eu percebo que se ela é rica em flavonoides, se ela é rica em taninos, eu sei o que eu posso esperar daquela substância. Isso é entender fitoterapia, não é sair, eu vou passar laranja moro porque ajuda a emagrecer. Mas por que ajuda a emagrecer? Não sei, porque eu vi numa live que falou que ela servia para isso. Não, eu tenho que entender qual é a substância que está ali que auxilia para isso, tá? Então, um profissional que quer trabalhar com as plantas medicinais, que quer trabalhar com fitoterapia, ele tem que ter um conhecimento sólido em saber para que essa planta serve, qual é a interação que ela faz com o corpo do paciente, com o medicamento que o paciente toma, com o alimento que o paciente consome, se ela possui algum efeito tóxico. Quais são as indicações, os estudos levaram à utilização dela para que problemas de saúde, para que tipo de tratamento. E não posso parar de estudar. Isso daí já é um consenso na nossa área, né? Todo mundo sabe que está estudando, está ainda na graduação, pode se preparar porque você vai estudar para o resto da vida. Quando você se formar, você vai perceber que precisa continuar estudando. Se formou, você descobre que ainda tem muita coisa para você aprender. E quanto mais você estuda, mais você percebe a necessidade de continuar estudando. A fitoterapia vai pelo mesmo caminho. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem muita coisa ainda para aprender de determinada planta ou de determinada planta naquele tipo de tratamento. Quando a gente vai pegar os estudos, eles trazem muitas informações para a gente de como que a gente pode estar trabalhando. E cada vez mais se percebe a qualidade dos trabalhos no cuidado de trabalhar com fitoterapia e de enxergar ela como um ramo muito sério do cuidado da saúde. Esse artigo super, super novo, tá? Que fez uma revisão sobre os trabalhos ligados a utilizar plantas medicinais para o tratamento de insônia e de quadros de ansiedade. Por que eu trouxe isso? Porque esse é o nosso momento onde o nutricionista está sendo cada vez mais requisitado para tratar esse tipo de problema. Estamos vindo numa situação muito complicada de um período longo dessa pandemia, de pessoas tendo problemas financeiros, problemas com trabalho, a questão de ficar presa em casa, o medo de ter contato com outras pessoas na rua. O que mais tem aparecido em consultório é paciente com quadro de insônia e quadro de ansiedade. Então, esse é o grande
a grande mola hoje que tem levado um paciente a procurar os serviços de saúde. E a nutrição não fica atrás disso. Tá? Esqueçam aquele nutricionista que era procurado para a pessoa emagrecer. Hoje o paciente quer emagrecer, mas é um paciente com ansiedade, é um paciente nervoso, é um paciente estressado, é um paciente com insônia, é um paciente com diabetes, com hipertensão. Então, ele é um conjunto de problemas. Tá? E fitoterapia é algo que é muito sério. Então, eu vou sair acreditando em qualquer plantinha, qualquer propaganda que aparece na TV? Não, vamos atrás dos estudos. E foi isso que essa revisão fez. Ela testou algumas espécies, são várias espécies de plantas que eles testaram, quanto a efeitos tanto sedativos e ansiolíticos em animais, tá? Que foi um trabalho vendo como que um trabalho experimental de como que seriam a reação nesses animais que poderiam servir como base para o cuidado em humanos, tá? E usaram tanto os compostos isolados como os extratos. Quando a gente fala em insônia e ansiedade, quais foram as plantas que esse estudo mostrou que se destacaram? A gente teve valeriana, passiflora, cava-cava, goldschauer, ashwagandha e a erva cidreira. Foram as plantas que mais mostraram resultados. Então, isso é bom, porque é uma revisão que mostra para a gente que vários trabalhos conseguiram sim provar que essas plantas possuem capacidade de auxiliar em tratamentos de insônia e ansiedade. Por que eu marquei essas duas? Valeriana e cava-cava são ansiolíticos fortíssimos que não podem ser prescritos pelo nutricionista. São plantas de exclusividade médica, porque elas possuem efeitos colaterais e efeitos adversos que eu preciso que um médico administre isso, que não entra na função do nutricionista. Então, a gente possui umas 10 plantas que não podem ser indicadas pela gente. Por isso que é importante eu estar me atualizando, é importante eu fazer um curso de fitoterapia, nem que seja um curso de extensão. Porque senão eu saio vendo tudo que está passando aí de live, né, de curso, e vejo aquilo ali ser indicado e vou passar. A live para profissionais da saúde. Ele está falando para você, mas está falando para o médico, para o farmacêutico, e esses profissionais podem passar esse tipo de planta. Então, ele pode dar uma baita sugestão de vocês fazerem um ativo usando a valeriana. Só que não foi feito para o nutricionista isso. Isso foi pensado para os outros profissionais. Se eu sou nutricionista, eu não posso usar a valeriana. A valeriana, ela possui um alcaloide muito poderoso, tá? Que pode levar a pessoa a ter crises que agem direto no sistema nervoso central, posso levar a pessoa a ter uma síndrome serotoninérgica, a pessoa pode ir para desmaios, perder a consciência, tudo dependendo da dose que a pessoa tome. Então, algumas plantas a gente não pode, mas a passiflora, né, que é do maracujá, eu posso. Outra coisa importante quando a gente estuda é o tipo de planta, tá? A gente vai ver assim, a Gold Shower, que é uma florzinha amarela. Existe aqui, só que ela é da mesma família, mas não é a mesma espécie de planta, né? A gente tem lá essa família da Galfímia e a nossa, aqui no Brasil, é a Galfímia brasiliensis. Mas não foi essa que foi estudada. A que foi estudada, que mostrou relação em diminuir a ansiedade, é a Galfímia glauca. Isso é uma coisa muito importante, que é na hora da gente passar o fitoterápico, eu tenho que colocar o nome científico da planta. Por que isso? Porque o farmacêutico precisa saber de qual planta eu estou falando. Senão, ele pode manipular o produto inadequado. Ele pode. Você vai prescrever uma coisa e ele pode entender outra. E eu não posso extrapolar o resultado de uma planta para as outras plantas da mesma família. Então, a Galfímia glauca, ela é uma planta que mostrou um trabalho interessante em auxiliar no tratamento de ansiedade. No Brasil, a gente tem a Galfímia brasiliensis,
que não é a mesma planta. E ela vai dar o mesmo resultado? Não tenho isso aqui em mãos, não é o que está na revisão. Então, eu não posso dizer que ela é a mesma coisa. Elas se parecem, mas não é. A mesma coisa é a canela, né? Que eu tenho cinnamon boulage e eu tenho cinnamon vera, que uma é a canela verdadeira e o outro é conhecido como falsa canela. São plantas diferentes, tá? A gente precisa sempre estar atento a isso na fitoterapia. Por isso é que eu preciso estudar. Não dá para sair prescrevendo fitoterápico como se eu estivesse prescrevendo arroz com feijão. Mesmo chá que é alimento. O CFN fez uma nota técnica, onde ele colocou dentro da nota técnica dele sobre prescrição fitoterápica em 2009. O CFN recomenda que, devido à complexidade da prescrição fitoterápica e a opção pelo uso das plantas in natura pelo nutricionista, que o mesmo procure a capacitação necessária. Nessa época, a gente nem tinha uma RDC específica para falar sobre quem poderia prescrever ou não dentro da nutrição. A gente só foi ter isso alguns anos depois. E a nossa legislação mais recente é a Resolução 680, de janeiro de 2021, que regulamentou a prática da fitoterapia pelo nutricionista. Então, agora a fitoterapia ela é regulamentada dentro da nossa área, onde se tem ali de que forma o nutricionista pode trabalhar. Ela faz parte das práticas integrativas e complementares em saúde, onde o nutricionista se mostra como um profissional habilitado. Poxa, que bom, então vamos todo mundo prescrever agora fitoterapia. Está dizendo que o nutricionista pode? Né? É só eu prescrever. Calma, não é bem assim. A prescrição das plantas medicinais in natura e drogas vegetais, na forma de infusão, decocção e maceração em água, é permitida a todos os nutricionistas, mesmo que eles não possuam certificado de pós-graduação em fitoterapia ou título de especialista nessa área. Então, que formas são essas? Infusão, quando eu pego a plantinha e eu coloco água para ferver, desligo a água quando ela ferve, boto a plantinha dentro dessa água e abafo. Isso é uma infusão. Decocção, quando eu pego a plantinha, boto dentro da água e levo ela na panela no fogo para ferver, tudo junto. Ou a maceração, quando eu amasso, sabe? Tipo manjericão no pilão, que a gente quer fazer um molhinho. Aquilo ali é uma forma de eu macerar e eu coloco em água. Tá? Então, qualquer nutricionista pode fazer isso. Então, você pode indicar para o teu paciente pegar determinada planta e amassar no pilãozinho para fazer um molho e botar na comida. É uma forma de fazer fitoterapia. Um chazinho, onde ele pode tomar no final da tarde, no de manhã, no final do dia, tá? E isso tá para todo mundo. Mas volto a falar, o próprio CFN, né, o Conselho Federal de Nutrição, fala da necessidade do nutricionista se capacitar para entender essa prescrição. Não é porque é chá que não vai ter efeito colateral nem efeito adverso. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento antes de passarem esse tipo de cuidado. A outra forma de eu também prescrever é manipulando, mas a manipulação, então, drogas vegetais em formas farmacêuticas, de medicamentos fitoterápicos, de produtos tradicionais fitoterápicos e de preparações magistrais, que é aquela que a gente manda a farmácia de manipulação fazer, extrato seco, em cápsula, né, para a pessoa utilizar, ela só é permitida ao nutricionista com habilitação para fitoterapia registrada no Conselho Regional de Nutrição, tá? E de que forma o nutricionista fica habilitado? Tendo um curso de pós-graduação, tá? Com nível de especialização, em alguma escola credenciada pelo Ministério da Saúde, desde que essa pós tenha, no mínimo, 200 horas de disciplinas específicas de fitoterapia. Já prestem atenção. Então, não é qualquer pós-graduação de fitoterapia que vai dar habilitação para vocês manipularem fitoterápicos.
Essa pós precisa ter pelo menos 200 horas de disciplinas específicas de fitoterapia. Então, esqueçam aquelas pós que faltam. Nutrição clínica, fitoterápico, ortomolecular e funcional. Muito assunto. Não vai ter ali, provavelmente, uma carga de fitoterapia que seja só de fito 200 horas. E aí, essa pós vai servir para dar um conhecimento para vocês, mas não um conhecimento abrangente que a manipulação exige. A outra forma é eu fazer a prova do título de especialista em fitoterapia, tá? Ou especialista em nutrição e fitoterapia. Então, eu tenho entidades que vão promover a especialização em fitoterapia. Existem várias entidades por aí que podem aceitar, né, um nutricionista para fazer isso, ou eu vou fazer o título de especialista em nutrição e fitoterapia, que é o ligado à nossa Associação Brasileira de Nutrição. Por que isso separadinho? Para a gente poder entender, tá, como é que funciona cada coisa. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da pós-graduação, por que ela é importante, e a gente tem essa pós-graduação aqui na Nutrilane. Então, convido vocês a, se quiserem ver a grade, quem são os professores, a gente já está com essa pós aberta, tá, para inscrição, e ela vai começar no ano que vem. É só vocês escanearem esse QR Code, e aí vocês vão ter maiores informações. Mas por que eu estou falando muito da questão ligada a esse conhecimento? E a questão, vale a pena eu fazer a pós ou vale a pena eu fazer a prova, né, como muita gente viu por aí, o título de especialista? O que a gente viu até agora? Quanto conhecimento a gente precisa ter em fitoterapia para a gente prescrever? Vale a pena, sem eu ter feito curso de fitoterapia, sem eu ter feito uma pós de fitoterapia, eu ir fazer uma prova de especialista em fitoterapia? Vamos raciocinar. Você é um especialista que não tem base de estudo daquela área? Nunca vi isso em lugar nenhum. Vi um curso que a pessoa estava oferecendo como você conseguir passar na prova, você não precisa fazer a pós. Eu começo a ficar muito desconfiada de alguém que incentiva outro profissional de saúde a não estudar. Isso não existe em lugar nenhum. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor vocês vão se sair numa prova. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais justifica aí sim você fazer uma prova de especialista. O especialista, como o próprio nome já sugere, é alguém que entende muito daquele assunto. Alguém que não tem esse conhecimento amplo não vai ter ali uma condição de responder de forma clara sobre tudo envolvido na fitoterapia. Por isso que existem algumas exigências, a gente vai chegar lá. Eu vou mostrar para vocês as exigências do título, para vocês perceberem que, se você quer realmente fazer a prova, vou te contar tudo que tem nessa prova, mas eu aconselho muito, muito fortemente que você faça uma pós-graduação antes de você ir para essa prova, porque aí você vai ter a segurança daquele conhecimento. Tá? Não vai direto para essa prova com apenas um curso de extensão, porque você pagou um congresso e assistiu uma palestra de fitoterapia. Um especialista tem que saber mais do que isso. O especialista é aquela pessoa que entende muito sobre aquele assunto. Tá? Então, é importante que a gente faça isso. E existem as vantagens da gente ter uma pós-graduação em fitoterapia. Então, a Nutrilane vai começar a primeira turma dela no ano que vem. E esse ano ela está com algumas promoções, inclusive de manter congelado o preço dela para quem se inscrever na pós até o final desse ano. Está com um grupo muito interessante de profissionais, tanto da área de nutrição quanto da área de farmácia. A gente procurou reunir uma equipe com grande qualidade, mestres e doutores nessa área, trazendo a experiência do dia a dia deles de trabalho, e é uma pós que a gente vai dar
toda a base de nutrição clínica no início, para que você saiba fazer a avaliação do teu paciente. E só após você reconhecer o problema do teu paciente que você tem a capacidade de saber qual fitoterápico você pode indicar para essa pessoa. Então, é uma pós onde vocês vão ter um amplo conhecimento na área de fitoterapia. Isso é muito importante. É importante porque eu também já comentei aqui logo no início que a gente precisa estar preparado para esse mercado, principalmente o mercado de formulações magistrais, tá? Vai crescer cada vez mais, gente. Cada vez mais vai ter a entrada de produtos fitoterápicos no mercado. A fitoterapia ela não é algo passageiro, ela não é moda. Os estudos têm mostrado uma base científica muito séria em cima disso. Tá? Então, ela tem um conhecimento técnico sobre o uso racional dessas plantas, isso vai fazer diferença. Você entender o que aquela planta faz, para que ela serve, isso vai te dar uma segurança no teu trabalho e também vai levar o teu paciente a se sentir seguro, o teu paciente confiar no teu cuidado e perceber a melhora dele. Essa nossa pós, como eu falei, ela também está com um grupo muito grande de nutricionistas e farmacêuticos, mestres e doutores. A gente vai te dar essa capacidade de você entender toda a parte clínica da avaliação do paciente, para depois você aplicar a fitoterapia. Então, ela é uma pós de nutrição clínica e fitoterapia. Vai servir também para pessoas que precisam de pós e nutrição clínica, que às vezes é solicitado quando você vai entrar para trabalhar num hospital, por exemplo. Se exige que a pós-graduação que a pessoa tenha base em nutrição clínica. Então, é importante ter esse conhecimento, mas a gente conseguiu ir além. Tá? Em um ano de estudos, vocês vão ter 420 horas com certificação reconhecida pelo MEC, essa base nutrição clínica para esse atendimento integral, centrado nos problemas clínicos do paciente e nas carências nutricionais. E lembra que eu falei que para você poder ter a habilitação pelo teu conselho, né, pelo nosso conselho de nutrição, para que você prescreva fitoterápico manipulado, tem uma exigência de que a tua pós-graduação tenha 200 horas em disciplinas ligadas diretamente à fitoterapia. A nossa pós tem 336 horas de fitoterapia. A gente tem quase o dobro do que é solicitado para habilitação do nutricionista, além de ter a parte de clínica. Então, gente, vocês vão ver fitoterapia, sabe, logo no início até o final do curso, sem o menor risco. Vocês vão ter 336 horas só de fitoterapia. É muita coisa. E, para quem se inscrever, até dia 15 de dezembro, os valores são antigos. Então, é uma vantagem se inscrever agora. A primeira mensalidade você só vai pagar em janeiro, e ela inicia em março, tá? É uma pós que já está confirmada, os professores já estão entregando as aulas, já estão montando. Ontem mesmo a gente já estava discutindo algumas coisas que a gente precisa colocar nas disciplinas. Então, eu, como a coordenadora da pós, estou sempre à disposição para o esclarecimento de vocês e estou o tempo todo com os professores buscando cada vez mais melhorar esse conhecimento para vocês. Acho que é uma oportunidade de ouro para quem está querendo trabalhar com fitoterapia e, inclusive, para quem quer tirar o título de especialista. Lu, eu queria só um título de especialista. Por quê? Porque eu não quero fazer uma pós, eu não quero estudar para isso, eu quero fazer logo. Calma, vamos ver se realmente você não precisa da pós. O título de especialista, ele é algo importante? É importante para a gente. Ele é um reconhecimento da tua capacidade de trabalho naquela área. Então, o título de especialista em fitoterapia, ele é um reconhecimento de anos seus de trabalho com fitoterapia. Se você não tem isso, eu não entendo você querer muito esse título. Por quê? Porque
ele não é um título que vai fazer o seu paciente procurar você. Mesmo que você bote, eu tenho o título de especialista em fitoterapia, o teu paciente não vai entender de forma muito clara o que é o título de especialista e o que é uma especialização em fitoterapia. Ele vai ver todo mundo como especialista em fitoterapia. Então, você estudou pra caramba, passou numa prova que é super difícil, super complicada, para ter o título, e ele vai igualar você a uma pessoa que tem pote. Mas é um reconhecimento, eu quero ter uma mais. Lógico, ele é um título, ele é um reconhecimento. Em nenhum momento eu estou dizendo que ele não tem valor, ele tem muito valor, principalmente para a gente. Igual tem um mestrado, igual tem um doutorado, isso mostra o quanto que você se dedicou àquele conhecimento. Mas o que isso muda no seu atendimento? Ter um título embaixo do braço te dá a segurança de você saber o que passar para o paciente? Ter esse título, passar nessa prova, te dá a segurança do que você pode prescrever para o teu paciente? Porque a gente está falando aqui de atendimento. Como que você vai atender na questão ligada à fitoterapia? E aí, quais são os pré-requisitos para o teu título de especialista? Não é uma coisa do tipo, vamos lá fazer a prova. Primeiro, você tem que ter a formação em nutrição há pelo menos 3 anos. Antigamente era 2, eles aumentaram para 3. Se hoje você terminou a faculdade, só daqui a 3 anos que você pode fazer essa prova. Sendo que se você entrar agora numa pós de fitoterapia, daqui a 1 ano você já está com o título de especialização em fitoterapia, de uma pós-graduação em fitoterapia. E você pode mandar a tua documentação para o conselho e você vai receber um documento que é uma habilitação dizendo que você pode prescrever fitoterápicos manipulados, que o conselho reconhece o teu conhecimento. Tá? Então, é muito importante que você pense, para que você quer a prova? Eu quero fazer a prova porque eu quero prescrever fitoterápico. Após, vai te dar isso no final. Além disso, lembre-se, o título de especialista é uma prova. Você precisa passar na prova para poder ter essa liberação do conselho. Tá? Fazer a prova não significa que você, assim que acabar a prova, você já estará com o título de especialista, só se você passar. Essa prova ela é paga, tá? A taxa é R$400, que você vai pagar desse ano, e você tem que submeter uma documentação comprovando a sua atuação na área de nutrição e fitoterapia na nutrição. Então, não é para qualquer um. O que vai ser avaliado? Então, vamos lá olhar. Fui lá olhar o edital para ver o que estava sendo avaliado e trouxe aqui para vocês bem detalhado isso. Primeira coisa, sua formação acadêmica ligada à fitoterapia. Isso vai somar pontos, gente, pontos importantes, que só a partir desses pontos é que vocês podem fazer a prova, tá? Como assim formação acadêmica ligada à fitoterapia? Você fez uma pós-graduação em fitoterapia, você fez um mestrado em fitoterapia, você fez doutorado em fitoterapia, isso vai somar ponto. Olha aí, mais um motivo para vocês terem uma pós em nutrição e fitoterapia. Além disso, a sua experiência profissional. Bom, eu não quero fazer isso, não. Eu trabalho há 10 anos passando fitoterápico. Eu sou de muito tempo atrás, eu já prescrevi fitoterápico antes da lei aparecer, e eu trabalho muito com chá. Ok, você vai mostrar a tua experiência profissional. Mas como que você comprova isso? Ele soma na área de nutrição clínica ou área esportiva ou clínica esportiva, né? Você vai mostrar com o teu atendimento e na docência e coordenação em fitoterapia. Lembrando que eu preciso de documentos válidos para isso. Só dizer que eu trabalho não conta. Então, eu tenho que mostrar alvará, mostrando que eu tenho um registro de nutricionista, eu tenho que utilizar, são formas que eu posso usar para trabalhar, o alvará, mostrando que eu sou um profissional liberal, autônomo, mostrando também, através da carteira profissional de trabalho, quando eu sou contratada de uma clínica, de um hospital, quando eu só atendo em consultório e não paguei alvará, eu posso mostrar isso através
de declaração de imposto de renda. Se eu não tenho documento que prove que eu atendi, eu não consigo submeter isso para contar como tempo de atendimento. E a outra forma de experiência profissional é docência ou coordenação em fitoterapia. Eu sou professora na minha faculdade, mas na minha faculdade eu dou aula de avaliação nutricional, não é em fitoterapia. Então, você não tem como provar que você trabalha como docente com a disciplina de fitoterapia. Então, essa experiência vai ser mostrada. Cursos e congressos na área de fitoterapia dos últimos 10 anos. Então, cursos de fitoterapia, o curso de extensão da Nutrilane, ele vai pontuar aqui. Vocês podem fazer já para ter essa pontuação. Um congresso de fitoterapia, ele entra para pontuar aqui. Agora, prestem atenção. Viram que só a experiência profissional é que entrou nutrição clínica? Todo o resto é ligado à fitoterapia? A formação acadêmica, gente, é pós-mestrado, doutorado em fito. Então, se você tem pós-graduação em outra área, se você tem mestrado em outra área e você não tem fito, isso não vai entrar aqui para pontuar. Por isso que é importante. Sabe quantos pontos valem só após? Após vale 10 pontos. Só após ela vale 10 pontos. Como que você vai jogar 10 pontos fora? Mas aí as outras coisas. Gente, curso vale, acho que 1,6. Olha a diferença. Se você fez um curso de extensão na Nutrilane e você fez após, você já está com quase 12 pontos. Que é quase metade da pontuação que você vai precisar. Tá? O que entra mais para pontuar? Atividades acadêmicas específicas em fitoterapia. Então, aulas, cursos, palestras, orientação, banca de defesa, tudo isso. Se você já deu uma aula de fitoterapia, deu uma palestra sobre fito, pegue os certificados disso. Isso vai contar para vocês. A apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais na área de fitoterapia. Então, fui para um congresso e levei um trabalho meu. Isso conta. Publicação científica na área de fitoterapia. Publicou livro, publicou um capítulo de um livro, escreveu um artigo científico, fez uma resenha. Tá? Então, isso vai contar. Produção técnica em fitoterapia. Eu tenho um software que faz algum cálculo ligado à fitoterapia. Eu montei um guia de fitoterapia, eu montei um manual, eu fiz um parecer técnico para uma empresa que tem um produto fitoterápico que quer ser lançado. Eu dei uma entrevista numa emissora de TV, num rádio, onde eu falei sobre a fitoterapia. Tudo isso vai somar. E aí eu pergunto, tenho que fazer uma prova depois de eu submeter isso tudo? Tem sim. Tá? Antes de sair essa última resolução, né? Até quando saiu essa resolução, porque a gente ainda não tinha, no período da pandemia, como é que ficou a questão da prova de especialista. A prova de especialista, a última, tinha sido, se você submetesse todo esse teu material e isso já te desse uma pontuação, você conseguiu o título por mérito, mostrando que você já tem muito tempo nessa área. Agora, se você trabalhou muito tempo com isso, mas é agora que você vai fazer essa prova do título de especialista, agora a prova faz parte dessa exigência. Você pode somar vários pontos, você ter anos de trabalho, anos de formação na fitoterapia, mas você precisa fazer uma prova. Precisa mostrar que você ainda usa hoje esse conhecimento e que você domina ele. A prova ela é obrigatória e eliminatória. Não é feita em qualquer cidade, tá? Quando ela apareceu a primeira vez, ela era só em Brasília. Está aumentando cada vez mais, eles estão abrindo outros polos onde a gente pode fazer essa prova. Rio de Janeiro, até pouco tempo, não tinha, agora tem. Agora, se você mora no Ceará, procura aqui. Não tem. Se você mora na Bahia, não tem. Pessoas desses estados vão ter que ir para outros estados para fazerem essa prova. Talvez ir para Pernambuco,
dependendo de onde que a pessoa fique, porque não tem. Ela vai ter que... E aí você gasta com a prova, gasta às vezes com hotel, gasta com passagem de avião. É complicado. Tudo isso pode ser... O teu foco é prescrever manipulado, você consegue isso fazendo uma pós-graduação. Ah, vai ter que esperar 1 ano. Gente, 1 ano é certeza. Por quê? Porque com a quantidade de horas que a gente tem na nossa pós, você só vai submeter a documentação. Leva mais ou menos uns 2 meses para eles liberarem um documento dizendo que você é habilitada a prescrever fitoterápico e, a partir disso, você pode prescrever qualquer fitoterápico manipulado sem esquentar a cabeça de vocês. Fora o quê? Vocês vão ter o conhecimento para saber fazer isso. A prova de títulos, ela vai de 0 a 100. Ela é obrigatória, eliminatória também, tá? E você só consegue ter o título de especialista se na prova teórica você acertar 70% das questões. Então, são 50 questões onde vocês têm que acertar 35 questões. E naquela prova de títulos, vocês têm que fazer no mínimo 30 pontos para aprovação. Após vale 10 pontos. As outras coisas valem muito pouco. Olha a quantidade de curso, de congresso, sabe? Para provar que vocês trabalham nisso. Se você não tem isso, nem adianta você pensar em fazer a prova de especialista, porque é o mínimo. Se você não fizer esses 30 pontos, você já é eliminado, sem direito a fazer a prova. Você só gastou dinheiro. Você pagou, mandou toda essa documentação para lá, ela não bateu esse tempo e eles não vão te devolver o teu dinheiro. E você perdeu o seu tempo. Por isso que eu acho que o caminho normal e correto, apesar de eu ter visto o curso mandando a pessoa já direto fazer o título de especialista, é você que nunca viu nada de fitoterapia. Faz o curso de extensão, se está na dúvida. Se não está, vai para pós. Estuda 1 ano de conhecimento nisso, onde você já vai aplicando a utilização do chá e já percebendo como que o teu paciente vai estar reagindo ao tratamento. Acabou isso, você submete a documentação. Recebeu a tua carta de conclusão da pós, o diploma, vai lá, submete isso ao conselho e em 2 meses depois de você submeter, é mais ou menos esse prazo, foi mais ou menos isso que levou a minha liberação, você já está ali habilitado para prescrever fitoterápico manipulado. Muito mais rápido. Se você é recém-formado, você teria que esperar ainda 3 anos. Gente, daqui a 1 ano você já está com a pós na mão. Quando você fizer os 3 anos para o título de especialista, você já tem pós, já tem curso, já tem congresso, já tem um monte de coisa. E você já tem o conhecimento para passar na prova, gente. Tem que acertar 35 das 50 questões. É nota 7. É de 7 para cima a média da prova. Com questões ligadas a todas as áreas dentro da fitoterapia. Vocês vão responder sobre fitoterapia para gestante, para bebê, para criança, para doença crônica, para obesidade, para doenças de... partes do nosso corpo, né, do sistema nervoso, para endócrino, para estética. É muito conhecimento em fito. Muito conhecimento em fito. E aí eu te pergunto, por que você vai escolher entre um e outro? Por que você vai... eu escolho a pós ou eu escolho o título de especialista? Não, gente. Eu faço a pós para garantir a minha prática, para eu poder prescrever com segurança e faço o título, após isso, como uma forma de reconhecimento do meu trabalho para somar ao meu conhecimento em fitoterapia. Tá? Um não é melhor do que o outro, um é consequência do outro. O título de especialista é consequência de você ter um amplo conhecimento na fitoterapia, que a pós vai te dar. Sabe? Não existe aconselhar alguém a não fazer uma pós-graduação para fazer direto o título. Por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. Eu vou levar 1 ano estudando? Gente, daqui a 1 ano, você é uma pessoa formada, com uma pós-graduação em fitoterapia, com conhecimento de fitoterapia,
que ninguém vai tirar isso de você, e o título de especialista ele fica mais próximo de você conseguir. Tá? Cresça sim, mas cresça de uma forma coerente. Cresça dando um passo de cada vez. Não tente ir lá na frente se você não tem a base desse conhecimento. Aqui deixo para vocês, né, a nossa carinha lá do site da Nutrilearning. Então, está aqui já a página na pós-graduação de nutrição clínica e fitoterapia aplicada à prescrição. No site é essa imagem que vocês vão encontrar. Vocês podem acessar, né, no nutrilearning.com.br, ou podem ir para o Instagram, no @nutrilearning, onde vão ter também várias informações, não só, né, na área de fitoterapia, como todos os nossos outros cursos, inclusive a nossa outra pós-graduação na área de saúde materna e infantil. Muito obrigada por vocês ficarem comigo nessa tarde aqui, e eu espero ter trazido um pouco de luz nesse caminho da fitoterapia e ter conseguido esclarecer para vocês como que é feita essa prova do título de especialista e que diferença ela tem em relação a uma pós-graduação.